Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero ler apenas um versículo desse capítulo. É aquilo que o pastor Adler disse domingo passado. Às vezes você precisa de ler todo um capítulo para ter a ideia total daquilo que que nós vamos pensar. Mas outras vezes, apenas um versículo transmite a ideia. No entanto, nós não vamos, mantenha a sua Bíblia aberta, porque vamos pensar sobre todo o capítulo. Mas a palavra do Senhor diz assim, em Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Pai amado, a tua palavra foi lida, e os nossos corações estão aguardando o trabalhar do Teu Espírito Santo através dessa palavra. Que o Senhor instrua cada um de nós, que o Senhor ministre a cada coração, suprindo, Deus, cada necessidade individualmente. Que o Senhor esteja trazendo os recursos do Senhor para as nossas vidas. Porque, na verdade, o único que sabe tudo sobre nós é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que a Tua palavra seja esse alento para a vida de cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que está conectada conosco, e que o Teu Espírito Santo se estenda a cada coração e fale a cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Quando foi a última vez que você sentou com a família ou sozinho e refletiu sobre a viagem que vocês fizeram até agora? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você cavou lá naquele baú onde estão os álbuns, ou então naquele disquete, ou naquele HD, que estão as fotos da sua história, da história da sua família, dos aniversários, das férias, das formaturas, do prezinho e etc, etc, etc. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu tenho o hábito de fazer isso. Eu, um dia desses, subi lá onde nós temos um quartinho separado para os hóspedes. E subi para deitar, para descansar um pouquinho. Aí eu vi o álbum onde eu tenho todas as fotos que eu tirei em 1995 na África. E eu fiquei ali uns 40 minutos, trazendo à memória cada momento daquele.
Várias pessoas que estavam ali já não estão mais aqui. Várias pessoas que participaram daquele tempo já não estão mais aqui conosco. Então, quantas vezes, ou se você não parou nenhuma vez, será que a sua agenda não tem dado brechas, demanda tem sido tão grande pelo seu tempo, que você não tem parado para tirar o sentido pleno da sua existência? De olhar o quanto Deus tem sido maravilhoso em todo o tempo. Eu vejo a Letícia daquele tamanzão, e vejo a foto dela carequinha, no hospital. Deus está fazendo algo, isso já faz quase 30 anos. Essas fotos é um recordar, é um lembrar. O texto que nós lemos, exatamente isso que Moisés quer fazer com o povo de Israel. Eles andaram durante 4 décadas, 40 anos, vagando pela península do Sinai. E agora, essa jornada espiritual com Moisés está chegando ao final. E Moisés quer trazer esse povo para olhar os álbuns de fotografia, para dar uma olhada como é que Deus os conduziu durante esses 40 anos no deserto. Sua jornada, até esse ponto, não se referia ao ontem apenas. Mas a jornada do povo de Deus, até esse ponto, tinha a ver com o hoje, tinha a ver com o amanhã, tinha a ver com a continuação do mover de Deus com eles. Por isso que Moisés estava reunindo-os naquele dia para conversar sobre isto. Moisés em breve iria para a casa do Pai. Moisés já não estaria mais com eles. Mas Moisés queria ter certeza de que após essa nação atravessar o Rio Jordão e puser os pés na terra prometida, eles iriam trabalhar a realidade daquilo que Deus fez com eles durante 40 anos. Por isso, irmãos, que Moisés começa o verso 2, convidando a Israel para um passeio com ele pela estrada da memória. Moisés chama esse povo para junto dele, para uma reflexão, não sentimental, não saudosista, não com vontade que repetisse aquilo, porque isso nunca mais será repetido. Mas que aquele tempo fosse um tempo instrutivo, um tempo de reflexão profunda sobre aquilo que Deus deu-lhes a oportunidade de aprender durante essas 4 décadas. Moisés fala a Israel no verso 2, dizendo: lembre-se de como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho no deserto estes 40 anos. A nossa tradução diz: lembrar-te-ás. Mas a construção hebraica, ela diz assim: lembre-te agora de como
o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Ou seja, puxe na memória agora o que aconteceu. Poder de lembrar, irmãos, é um dom maravilhoso de Deus. O poder de considerar as nossas experiências passadas é um dom maravilhoso de Deus. Por que eu estou preocupado fazendo ressonância magnética, entrando dentro daquele túnel? Por que eu estou preocupado? Porque eu já estou falhando a minha memória em alguns momentos. Lembrar é algo precioso. A lembrança é como se nós dessemos a oportunidade de reconstruirmos a experiência passada por nós mesmos. E Moisés está falando isso. Lembrem-se do que o Senhor, ou como o Senhor os levou pelo deserto. 40 anos. Irmãos, o Senhor os levou. Não foi um mero acaso. Não foi uma coincidência. Eu venho repetindo já uns 4 domingos o primeiro versículo de Gênesis 39. José foi levado ao Egito. Deus é que levou José ao Egito. E Moisés está dizendo ao povo de Israel que Deus, lembre-se como Deus os levou, ou levou o povo durante esses 40 anos. Como é que isso aconteceu? Os olhos do Senhor estavam sobre esse povo. Ele estava supervisionando a viagem. Ele estava vendo tudo. Deus estava fazendo algo importante durante estes anos. Deus não só estava mostrando para aquele povo quem ele era, mas Deus estava trabalhando na vida daquele povo com propósito. Não era um andar simplesmente porque desobedeceram, mas era um caminhar, era uma jornada para um trabalhar, para um esculpir de Deus na vida daquele povo, algo que eles iriam precisar de uma maneira toda especial. Davi, irmãos, entendeu essa direção do Senhor quando ele escreve o Salmo 23. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e leva-me pelas veredas da justiça. Ou seja, quem leva é o Senhor, quem cuida é o Senhor. Jeremias ora ao Senhor no capítulo 10, 23, dizendo: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Moisés sabia disso. E Moisés estava ensinando as pessoas com relação à direção de Deus. Moisés queria que esse povo entendesse que em momento nenhum Deus deixou de levá-los, de guiá-los, de dar-lhes a direção certa para as suas vidas. Mas a questão central é o seguinte: como é que Deus os levou? Como é que Deus os levou? Como é que Deus trabalhou esse conduzir? Como é que Deus trabalhou esse direcionar?
É aqui, irmãos, que tem lições preciosíssimas para as nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, nós não entendemos esta estranha mistura que acontece nas nossas vidas, de dificuldades e intervenções de Deus, de momentos de profunda tristeza e a intervenção de Deus com profunda alegria. Momentos em que parece que os céus estão blindados, mas no mesmo momento ele se abre e derrama sobre nós. Deus levou o povo de Israel, irmãos, dessa maneira. Deus permitiu que essas pessoas sofressem fome. Deus permitiu que essas pessoas sofressem sede. Deus permitiu que essas pessoas estivessem expostas a todo aquele ambiente hostil, todo o tempo. Todo o tempo. E o que é interessante é que Moisés, no verso 15, diz assim: aquele que te levou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, ou seja, da pedra. Irmãos, eu creio, e eu acho que vocês também creem nisso. Às vezes nós nutrimos isso no nosso coração. Eu fico pensando assim, por que esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que com mãos poderosas quebrou as algemas da escravidão desse povo do Egito, deu todo o império, destruiu todo o império para resgatar o seu povo. Por que é que Deus não poderia com uma única palavra exterminar todas estas cobras, todos esses escorpiões, todas essas situações horríveis do povo de Israel? Às vezes eu pergunto, Senhor, eu tenho servido o Senhor todo o tempo. Por que essas lutas? Por que esses enfrentamentos? Por que o Senhor não dá uma palavra e acabe logo com isso? Em vez disto, Deus permitiu que o seu povo lidasse com cobras, escorpiões, fome e sede. Por quê? Porque Deus não apenas remove todas as dificuldades que você tem. Por que Deus não remove? Sabe por quê? Porque Ele não apenas quer livrar-nos de alguns incômodos da vida. Ele quer construir realidades muito maiores na minha e na sua vida. Deus tem alguns objetivos em mente para mim e para você. E às vezes temos que passar por isso, irmãos. As cobras, os escorpiões, as ambiguidades da vida, os nossos enfrentamentos pessoais. Todos nós temos que passar por isso. Eu me lembro, irmãos, que esse povo, enquanto caminhantes no deserto, passou por momentos de extrema, mas extrema tristeza, sofrimento, angústia. E um deles foi quando eles queriam apedrejar Moisés. Vocês se lembram disso? Lá em Meribá, Êxodo 17. Não tinha água,
eles estavam apavorados, não tinham como conseguir água, era um deserto tremendo. Aí o que Moisés fala no verso 16, irmãos? E te fez sair água da pederneira, que no deserto também te sustentou com maná, que teus pais nunca conheciam. Eles não tinham, irmãos, ainda experimentado a bênção de Deus do maná. Foi no deserto que esses caminhantes do deserto experimentaram algo exclusivo de Deus, o maná dos céus. Às vezes, irmãos, é nesse deserto que Deus tem reservado para nós algo que os nossos pais não experimentaram. Só nós vamos experimentar porque nós estamos nesse deserto, nós estamos nesses enfrentamentos. Eu acho lindo isso aqui, irmãos. Eu encontrei uma pessoa, aliás, eu saí com uma pessoa essa semana, com um irmão. Ele me disse o seguinte: olha, o senhor precisa falar com a minha esposa. O senhor acredita, a minha esposa, pastor, o guarda-roupa dela está cheio de coisas que ela não usa mais. O senhor precisa falar com ela para doar um pouco. Ela precisa doar. Olha, ela gosta muito do senhor. Fala com ela, porque eu canso de falar com ela. Olha, dê isso, tem essa roupa aqui que você tem uns 3 anos que você não usa. Dê isso para alguém. Irmãos, esse povo não tinha um armário com roupa. Eles não tinham um closet. Você poderia ir lá olhar com que camisa eu vou, com que calça eu vou. Não, eles não tinham. Qual que é a fotografia que agora Moisés puxa? O verso 4 do texto. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha que fotografia linda. A roupa que eu saí do Egito. Isso parece mentira, né, irmãos? Se eu vou daqui ao Recife de avião, e se eu tirar o sapato, eu não calço mais. Eu sei que tem muita gente aqui que tem essa mesma experiência. Não vai dizer que é porque o banco, a poltrona da aeronave é desconfortável. Não, é porque meu pé incha mesmo. Se eu tiro o sapato para ficar mais confortável, claro, com a meia limpinha e tal. Então, incha. O texto está dizendo que 40 anos andando a pé, a roupa não envelheceu e os pés não incharam. Irmãos, que fotografia linda! Que coisa fantástica que Moisés está tirando do baú de como Deus os levou durante 40 anos pelo deserto. Não é só a água, não é só a comida, mas é também o sustento, a preservação, algo sobrenatural. E só puderam experimentar isso porque empreenderam uma caminhada com Deus. Irmãos, a Bíblia está repleta de experiências de homens e mulheres que vivem essa mesma mistura estranha na caminhada com Deus. Dificuldades, provisão de Deus. Necessidades, provisão de Deus. Deus vem, Ele aparece. E aparece ensinando-nos muito mais do que em qualquer outra circunstância. Abraão, Deus provê um herdeiro a Abraão, mas leva muito mais tempo do que Abraão esperava que acontecesse. Deus dá a ele o herdeiro, mas leva muito mais tempo do que Abraão cogitara que Deus iria fazer.
José, Deus faz com que os seus sonhos tornem realidades. Mas José teve uma escravidão, José teve provações, José teve tentações, José teve prisão. Mas chegou. O próprio Moisés, ele se torna o grande libertador de Israel para o que estava destinado a ser. Mas isso acontece depois de experiências humilhantes, depois de 40 anos no deserto, como um ninguém. Davi, Jeremias, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e Barnabé na ilha de Malta acabam de passar por um naufrágio. O pessoal da ilha de Malta queria colocá-lo num pedestal como deuses. Mas pouco depois nós o encontramos de novo, sendo passado por cima de um muro, de uma janela, porque eles queriam matá-lo. O mesmo apóstolo, que no momento estava sendo considerado como Deus, agora estava sendo perseguido. O mesmo apóstolo que escreveu o contexto de Filipenses 4,13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Porque em Deus, tudo posso. Foi o que nós ouvimos domingo passado. Então essa dicotomia, irmãos, nós precisamos de entendê-la, a gente precisa de caminhar entendendo que ela vai existir. Aliás, essa mistura estranha, ela vai existir o tempo todo na nossa existência. E Deus nos chamou para estarmos nesse lugar, para transformar-nos naquilo que Ele quer que sejamos. Isso não parece com a sua vida? Parece com a minha, irmãos. Olha nas fotos, dá uma olhada. Da memória. Porque às vezes nós não fotografamos. Mas aqui também não tem foto. Aqui Moisés está chamando o povo para dar uma olhada, uma viagem na sua caminhada com Deus. Essa mistura estranha. E como tem sido prazeroso esses 57 anos com Deus, irmãos. Como tem sido prazeroso. Como tem sido gostoso experimentar esse Deus interferindo. Esse Deus que intervém. Parece que vamos sucumbir. Mas no momento, não é que eu vejo a luz no fundo do túnel. É que no momento a luz que está ao meu lado, ela brilha. E aí eu posso vê-la. Mas nós aprendemos domingo passado também que mesmo quando eu não o vejo, Ele está presente. Ele está presente. Então o deserto é para caminhantes de fé. Nós não estamos indo para uma terra que emana leite e mel. Nós estamos indo para uma terra onde a presença do nosso Deus é plena e absoluta. E nós somos caminhantes, estamos indo para lá. Por que Deus não faz a minha vida mais fácil? A gente não pergunta isso às vezes. Pastor, eu nunca fumei. Aliás, eu nunca bebi, mas eu estou com 3 tumores no meu fígado. Não é isso, Henrique?
qual o alvo do Senhor? Por que esse deserto? Por que o Senhor não transforma a minha vida mais fácil? Mas sabe uma coisa, irmãos? Toda vez que nós clamamos, nós temos a certeza de um Deus fiel ao nosso lado. Mesmo com esse negócio aí. Mesmo com tudo que a gente tem, que a gente não sabe que tem. Sabe aquele negócio do dente incluso? Que você não sabia que tinha, até aquele camarada fazer aquela panorâmica. Ficou na sua boca durante tanto tempo, nunca deu problema. Então, às vezes, a gente não sabe, mas está aí. Mas mais do que isso que está aí, é Deus está ao meu e ao seu lado todo o tempo. Mas sabe o que é, irmãos? Por que é que Deus traz e permite essa combinação de dificuldades e provisões em nossas vidas? Qual a finalidade de Deus? Por que foi tão importante para Israel? E por que é tão importante para mim e para você? O texto responde. De novo, verso 2. Lembre-se de como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho no deserto esses 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Essas provações, essas experiências foram feitas sob medida por Deus. Deus as fez sob medida. Deus tirou a medida certa para produzir o efeito certo na vida do seu povo. Deus queria fazer uma obra profunda da graça em seus corações. Deus queria esculpir o seu caráter na vida do seu povo. Porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você. O mundo só poderá experimentar Deus quando Deus estiver esculpindo na minha e na sua vida o seu caráter. Nós somos representantes de Deus no mundo, e Israel era representante de Deus num momento muito especial da história humana. Os testes, as cobras, os escorpiões, a fome, a sede, foram projetados para mostrar, não para mostrar a Deus o que estava em seus corações, porque Deus já sabia, mas para mostrar-lhes o que tinha em seus próprios corações. Deus sabia o que tinha no coração desse povo. Agora Deus queria mostrar-lhes o que tinha no coração deles. Quando a pressão chega, é quando descobrimos onde estamos espiritualmente, irmãos. Não é num culto tranquilo. Não é numa coisa que está acontecendo e fluindo assim como um... Não, não é. É quando chega as pressões da vida. O que é que está no seu coração? Qualquer um de nós, irmãos, em fartura, vai dar uma festa. Mas poucos de nós entoaremos o louvor a Deus na mesma tonalidade nos momentos de crises. Nós precisamos, eu e vocês, de esse tempo de deserto, para nós mesmos sabermos o que temos no nosso coração. Eu fico observando, irmãos, uma das coisas que eu tenho, por exemplo, vou viajar terça-feira, vou descer para o Paraná, e tem aquelas curvas fantásticas ali, aquela descida para Ponta Grossa, fantástica aquelas descidas.
Primeira coisa, eu disse para Simone, amanhã eu vou olhar todos os pneus. Pneu e freio. Eu preciso saber se eles são confiáveis. Você já viu um pneu estourar na exposição lá na Goodyear? Ou lá na Recapex? Não. Você vai saber do que um pneu é feito quando você mete carga nele e põe ele na estrada. Você vai saber quando você bate num buraco e o seu pneu continua rodando. Então eu e vocês também só vamos aprender quando a gente estiver rodando. Se nós não rodarmos, nós não vamos sabermos, ninguém vai saber o que tem no seu coração. Nós não aprendemos a orar, irmãos, quando não há problemas. Nós não aprendemos a orar quando não há problemas. Não aprendemos a orar quando sabemos que Deus é a única resposta. Presta atenção nisso aqui. Não aprendemos a orar quando sabemos que Deus é a única resposta. Nós aprendemos a orar quando Deus é a minha primeira resposta. Quando antes de fazer qualquer coisa eu aprendo a confiar e a entregar nas mãos de Deus o que está acontecendo. É isso que Deus trabalhou a vida de Israel durante todo esse tempo. Esse povo não foi para um paraíso tropical, esse povo foi para um lugar terrível. E Deus queria ensinar esse povo a confiar nele. Olha o verso 5 do capítulo 8. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Esse povo estava num campo de treinamento. Esse povo estava sendo preparado pelo Senhor. Nunca foi, irmãos, a intenção de Deus deixar essas pessoas no deserto. Nunca foi essa intenção de Deus. E nunca é a intenção de Deus deixar-nos mergulhados nos nossos sofrimentos e nas nossas angústias. Nunca é a intenção de Deus. Olha o que ele diz no verso 7 e 8 do capítulo 8. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terras de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Deus estava preparando esse povo para usufruir dele numa terra abençoada. E nós estamos sendo preparados para a eternidade, irmãos. A eternidade é o primeiro projeto de Deus na minha e na sua vida. Agora, Deus também nos dá coisas boas nessa vida. Nós temos sido ricamente abençoados. Todos nós que estamos aqui. Deus tem nos dado bênçãos incontáveis. A advertência de Deus para esse povo é que eles não se orgulhassem. Que eles entendessem que de fato Deus é o primeiro recurso. Solta esse pessoal sem nada e deixa eu cuidar deles. 40 anos. Se Deus não desse, não viria. Não tem loja, não tem shopping. É Deus que tem que preservar o que temos. Como é difícil aprender essa lição hoje, irmãos.
Nós vivemos num tempo consumista, num tempo em que o cartão de crédito vai na nossa casa sem a gente pedir, num tempo em que há facilidade de gastar, que diz a nós que a gente precisa, que nós não conseguimos viver sem esse negócio. Como é difícil confiar em Deus nesse tempo. Mas é para isso que Deus está tentando convencer a mim e a você de que Ele pode cuidar de nós assim como Ele cuidou de Israel. Olha que lindo o verso, do verso 10 ao 14. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que não suceda que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, e morando nelas, depois se te multiplicares os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmãos, olha que trabalhar gostoso de Deus. 40 anos para aprender a depender de Deus. E Deus não está dizendo que eles não teriam coisas boas. Parece estar falando para a gente, para mim e para você, casas bonitas, em condomínios bonitos e a gente morando neles. Multiplicar gado, rebanhos, prata, ouro, e ser abundante tudo quanto tens. E até as igrejas dizendo por aí que é isso que é o principal. Deus está dizendo assim, o teu coração comigo é o principal. Isso virá sobre a sua vida. Irmãos, a bênção de Deus, ela acompanha aqueles que são dele. Não tenho dúvida nenhuma, é só você trabalhar. Plante de dia e vai dormir. E Deus vai fazer brotar a sua semente. Agora plante. Se você não plantar, Deus não abençoa o preguiçoso. A bênção vai chegar. Mas aonde é que o seu coração, o que é que você tem no seu coração? Talvez as dificuldades venham, irmãos, para a gente mudar o foco. Para a gente entender que nós precisamos focar de novo em Deus. Olha o verso 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você tem, meta o joelho em terra e honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da sua renda. Diga para Deus, Deus não teria se não fosse o Senhor. Obrigado, Deus, por essa empresa, obrigado por esse diploma, obrigado por essa oportunidade, que poderia ter sido qualquer um outro, mas é o Senhor me deu essa oportunidade. Obrigado, oh Pai, pela faculdade, obrigado por estar aqui, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Irmãos, eu não conheço nenhum outro método para levar os nossos corações ao foco que Deus quer, a não ser ações de graças. O salmista escreve no Salmo 136, dizendo assim, 136, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos,
corações gratos. É isso que Deus queria construir no seu povo, é isso que Deus quer construir na minha e na sua vida. Moisés está dizendo para mim e para você o seguinte: é o momento de lembrar e de recordar e reconhecer que a fonte de todas as bênçãos em nossas vidas, ela está no Senhor. E que não adianta você espernear. Os problemas não irão embora de uma hora para outra. Eles vão ficar aí. 40, 50. Eu não sei quanto tempo. Até que o seu coração se alinhe ao coração de Deus. Até que você entenda: Senhor, o Senhor é a fonte de todo o meu recurso. Aí quando a dificuldade chegar, diga para Ele isso. Como eu gosto, irmãos, daquela, até brinquei hoje com os irmãos. Eu brinco com um casal aí dizendo assim: cadê o bebê? E hoje eu brinquei com eles. De manhã, estava falando com eles de manhã. E eu disse: olha, a confiança de vocês tem que ser depositada no Senhor. Conta para o Senhor as suas dificuldades. Ele é o primeiro recurso. Ele é o primeiro recurso. Conta para Ele. Ah, não dá, não tem. Conta para o Senhor. Vai lá, diga: Senhor, não vai acabar, irmãos. Deus está esculpindo em mim e você o seu caráter. Quanto mais rápido alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, mais leve vai ficar a caminhada. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos cantar um hino que eu gosto muito. Eu tinha um vizinho que tinha uma voz muito bonita. Esse vizinho meu era da Assembleia de Deus, chama-se Jabrinha. Acho que era Jabras. Ele cantava esse hino. Esse hino é o som da minha infância. Como esse hino transmite aquilo que Moisés quis dizer para o povo. E o que eu gosto é da segunda estrofe. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Que essa semana você pense assim, que essa mistura, ela faz parte do aprendizado, faz parte do trabalhar de Deus comigo e com você. Deus sabe quem somos, irmãos. E nós nunca vamos chegar a ser aquilo que Ele quer que sejamos, se Ele não trabalhar o que somos. Não esqueça disso. Vamos colocar em pé e vamos cantar. 154. Irmão Valdir, é a outra letra, é esse que tem duas. A outra música, aliás. Sempre a gente esquece, né, irmão Pedro? Pelo vale escuro seguirei
Companheiro amigo que ao meu lado vens, sim, estás comigo, sempre me sustens. Que essa seja a minha e a sua caminhada, irmãos. Possamos confiar nesse Deus e saber que Ele está conduzindo as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Nós estamos orando pelo Azem, pelo Henrique, pelo Sr. José Cetose, que já está em casa, irmãos. Pelo Eduardo, pela irmã Deis, pelo Arthur, pelo professor Clóvis, pelo reverendo Sebastião, pelo reverendo Carlos Alberto e pelo reverendo Lutero. São irmãos nossos que estão atravessando dificuldades. Claro que tem muitos outros, e por isso que eu quero que você venha representá-los aqui à frente. Você que tem algum pedido, pode vir aqui à frente. Nós tivemos 59 conexões: Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, São Paulo, Uberaba, Porto Alegre, Santos, Brasília, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Aracaju, Bauru, Jundiaí, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Londres. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês que estão conectados. Vamos orar. Também eu disse hoje de manhã, viu, Sandra, que tínhamos outra grávida. Então a Sandra grávida, levanta a mão aí, Sandra. Pronto. 16 grávidas. Eu não sei se vocês estão contando 16 bebês, porque não, é bebês, né? A vovó está dizendo aí que são 16 bebês. Então vamos agradecer a Deus e pedir que Ele continue trabalhando as nossas vidas.
Nós temos, irmãos, sábado que vem, às 20 horas, e domingo às 19 horas, um musical Apocalipse. Nós precisamos de orar por esse musical. É um musical bem pesado, que traz uma mensagem bem desafiadora, e precisamos orar por eles. Eu vou estar assistindo lá das minhas férias. Então, vou estar no lugar que eu estiver, eu vou me conectar e vou mandar um recadinho lá para o pessoal, dizendo que estou aqui e estarei orando pelos irmãos. Agora tragam visitas para que possam assistir. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós sabemos que o Senhor nos dirige. Quem nos leva na vida é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, na certeza de que o Senhor é o nosso primeiro recurso. O Senhor é que pode interferir em qualquer quadro já existente, pode evitar outros acontecerem. O Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, nós aprendemos a lição, e se há algumas outras lições a serem aprendidas, e nós cremos que temos, que o Senhor trabalhe com carinho nas nossas vidas. Não nos deixe perder de vista de que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor vai conosco. E se o Senhor está conosco, Deus, pode vir qualquer coisa. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Nós nos esconderemos debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. Deus, conduza-nos para uma semana abençoada. Nós queremos desfrutar desse cuidado do Senhor. Conduza-nos, Senhor. Também, ó Deus, nós queremos colocar esses irmãos e outros que estão atravessando momentos de enfermidade. Que o Senhor os visite com graça e com misericórdia. Transplante do Henrique, ó Deus. Conduza, dê ao teu servo essa esperança, essa tranquilidade que ele tem tido até hoje, de que o momento vai chegar e que o Senhor vai interferir. Obrigado, Deus, pela vida do irmão José Acetós, que já voltou para casa. Dê a ele, ó Deus, aquela realidade espiritual todo o tempo, Senhor. Abençoe de uma maneira especial. Obrigado pelos seus filhos, nora, genro, que estão aqui, ó Deus, para apoiá-lo nesse momento. Te louvamos, ó Pai, pelo Eduardo, que já voltou para casa também. Cuida, ó Deus, de uma maneira especial de todos esses queridos que nós estamos colocando debaixo das tuas mãos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, a comunhão maravilhosa da Trindade excelsa, invada a nossa existência até aquele momento, enquanto com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.